tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. UFA. Vocês se lembram de UFA ainda? UFA. Unidade, fidelidade e amor. 3 ingredientes necessários para que a família cristã possa continuar caminhando, olhando para Cristo e mantendo-se firmes no propósito de levar adiante e até o fim os votos feitos diante de Deus. Espero que famílias aqui, desde o último domingo, estejam se fortalecendo no Senhor, buscando essa unidade, cada vez mais fortalecidos e decididos a continuar uma vida de fidelidade e mais ainda com expressões de amor. Mas hoje, em continuidade, ao mês da família, quero te lembrar mais uma vez que família faz parte do plano de Deus, tanto para o homem como para a mulher, porque família é a base da sociedade. E eu disse para vocês domingo passado que é o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores, e valores esses que os guiarão por toda a sua vida. Sabe, os primeiros valores acerca de caráter, eu os herdei por minha família, ao observar como minha mãe e meu pai agiam. Meu pai, que está presente aqui e que, se Deus assim permitir, em 7 de novembro desse ano completará 92 anos, é um homem que sempre me deu um exemplo firme e forte, preciso, de caráter cristão. É uma pessoa inabalável na sua fé e que sempre colocou Deus em primeiro lugar no seio do nosso lar. Era inegociável o estarmos em família, unidos e juntos, prestando culto a Deus. Várias vezes eu já disse para vocês, meu pai, quando saía de férias, nós viajávamos, colônia de férias dos metalúrgicos, lá na Praia Grande. Como a gente almejava ainda pegar aquela estradinha de Santos antiga, hein? Num fusquinha azul marinho, placa DE 4406. Até hoje eu me lembro desse fusquinha azul marinho do meu pai, com aquela plaquinha amarela antiga, lembra? DE 4406. Se você perguntar a placa do meu carro, eu não sei, mas o DE 4406 eu me lembro. E nós descíamos aquela estradinha de Santos, e quão gostoso era. E muitas vezes nem alugar a colônia não dava, a gente alugava as famosas cabines. Vocês se lembram disso? Alguém é dessa época? Confessa os teus pecados, diga, eu me lembro, pastor. Confessa a tua idade. Cabine. Você colocava ali tuas roupas, ia para a praia e tirava depois a salmoura numa duchinha na colônia. Pegava tuas coisas, entrava no carro e ia embora. É claro que não antes de saborear aquela farofada, aquele frango, né? Não tinha Tupperware naquela época, mas a gente botava ali, saboreava o frango com farinha. E assim a gente vivia a nossa vida familiar. Mas domingo, você sabe onde é que a gente estava? Na igreja. Era inegociável. Então esses princípios eu aprendi com meu pai. Hoje em dia, será que chove? Será que não chove? Na dúvida eu fico em casa. Não é assim? Está frio, está calor. E sempre é uma desculpa. É o parente que chegou em casa. Parente, se chegasse em casa na hora de vir para a igreja, meu pai falava, a chave está aí, se quiser ficar, fica, mas eu tenho o meu compromisso. E era assim. Agora hoje em dia tudo é desculpa para a gente deixar em segundo plano as coisas do Senhor. Por isso que eu digo que família, mais uma vez, é base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão por toda a sua vida. Minha mãe, lá na década de 70, foi diagnosticada com um câncer na tireoide. E ela fez a cirurgia, a extração da tireoide, passou por algumas sessões naquela época, radioterapia, e só que a radioterapia acabou queimando outras glândulas a mais. E minha mãe, desde a década de 70 ali, quando eu, que era o caçulinha,
não tinha nem 10 anos de idade, e meu pai com os 3 meninos, todos menores de idade, ora ao Senhor, para que Deus desse uma sobrevida à nossa mãe, para que pudesse auxiliá-lo na educação dos filhos. E minha mãe ganhou uma baita de uma sobrevida. Ela foi, minha mãe viu o meu segundo irmão, que é o irmão do meio, casar, viu os netos. Minha mãe entrou comigo no meu casamento em 10 de maio de 86. E depois, em 86 mesmo, minha mãe caiu acamada. E foram 3 anos de batalha com meu pai ao lado da minha mãe, cuidando de todos os detalhes. Meu pai nunca arredou pé de cuidar da minha mãe, ainda que ela estivesse num leito de dor. Meu pai, que tinha sonhos de se aposentar para poder sair com o máximo da aposentadoria dele, ele teve que antecipar a sua aposentadoria para cuidar da minha mãe. Então, quando eu digo que a gente aprende pela primeira vez os valores que nos guiarão por toda a nossa vida, eu aprendi com meu pai o que é ser fiel a uma mulher, ainda que ela não te ofereça tudo aquilo que você gostaria que ela te oferecesse. Quando eu vi meu pai cuidando da minha mãe num leito de dor até o último momento da vida dela, isso para mim é um retrato do que é ser fiel. Hoje se troca o cônjuge simplesmente porque ele não sabe fritar o bife no ponto da carne em que você gosta. Hoje se troca um cônjuge por qualquer razão. Os votos que são dados no altar diante de Deus são esquecidos. Eu já disse para vocês, tinha um vizinho nosso que trabalhava com fazer ali a cobertura do casamento através do vídeo e da fotografia. E uma certa vez, me lembro até hoje quando ele disse: Joel, fiquei na saudade. Fotografei, fiz todo o casamento. Quando eu voltei em 15 dias para levar as provinhas para o casal escolher quais fotos que eles queriam no álbum, eles já tinham se separado. É assim a vida. É assim a vida. As relações humanas vividas no seio familiar deixam marcas. Nós trazemos marcas, mas nós também deixaremos marcas. E a minha pergunta para você, pai e mãe, aqui hoje é: que marcas deixaremos para nossas gerações? E por marca entenda um legado. O que é legado? É aquilo que a gente passa para a próxima geração. Quais são os valores? O que é que nós deixaremos no coração dos nossos filhos? Na semana passada eu disse que a primeira grande marca é a da determinação de lutar pelo matrimônio, marcando gerações pelo matrimônio. O matrimônio precisa ser valorizado pelos nossos jovens. E você, pai e mãe, tem que ser um exemplo. Um exemplo de unidade, de fidelidade e de amor. Teus filhos têm que crescer vendo essa marca, para que se um dia decidirem ir para o matrimônio, saibam que esses são os valores que eles têm que defender. Eu hoje não tenho desculpas para não defender os valores que meu pai deixou marcado em minha vida. Mas hoje especificamente eu quero te convidar a abrir para o Salmo 127. Porque não somente nós marcamos gerações pelo matrimônio, mas hoje veremos que também marcamos gerações como pais e mães. Ou seja, marcando gerações pela paternidade, ou seja, pela maternidade. Salmos 127. Acompanhe a leitura do Salmo 127. É curtinho, 5 versículos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Quem pode dizer amém? Amém. Pela palavra do Senhor, que ela fale aos nossos corações. Amados, o colapso da vida familiar, ou seja, a ruína da vida familiar, é um dos sinais de uma cultura em declínio. Da mesma forma que matrimônio, casamento, marca uma sociedade, porque famílias fortes vão retratar uma sociedade forte. Se nós estamos vivendo hoje uma ruína, se nós estamos vivendo hoje uma catástrofe, se nós estamos vivendo hoje um colapso familiar, isso é sinal de uma cultura que está em declínio. Este salmo lido agora, o Salmo 127, traz uma mensagem forte sobre uma casa construída sob a autoridade, a ordem e o desenho de Deus, onde as prioridades e práticas de uma família são prioridades forjadas na fé, e onde essa família está disposta a estabelecer um legado familiar que sobreviva às crises, e crises essas que são inevitáveis. Por isso hoje eu quero lhes perguntar: como podemos marcar gerações através da nossa paternidade? Ou seja, como pais e mães podem marcar uma geração? Primeiro ponto hoje que eu quero, chamando a atenção do Salmo 127, é dizer para vocês que a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar. Mais uma vez eu quero te repetir que a presença de Deus é imprescindível se você quiser ter êxito no seu lar. Isso está claro nos versículos 1 e 2. Leia de novo comigo, olha o que está escrito nos versículos 1 e 2 e diga para mim se a presença de Deus não é imprescindível, caso eu queira ter êxito na minha família, êxito na construção do meu lar. O versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tanto a construção como a manutenção do nosso lar, tanto uma como outra, é proveniente de Deus. A palavra-chave aqui, e que se repete em 3 vezes, 2 vezes a mesma palavra, e uma terceira em um sinônimo, é a palavra vão. Vão ou inútil. Está aqui, olha. A palavra vão é a chave, não há como lá prosperar se eu tirar Deus de cena. Eu vou te lembrar um evento onde, caso Deus não estiver conosco, fazendo parte dos nossos planos, como esses nossos planos vão à ruína. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 10, finalzinho e começo do 11, lá do livro de Gênesis, diz sobre um grande empreendimento que os homens decidiram construir. Vocês se lembram? Vamos construir uma torre. E essa torre, o nosso objetivo é que ela toque os céus, para que o nosso nome seja engrandecido e para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Não somente era um empreendimento em desobediência a Deus, mas um empreendimento pautado na soberba, no orgulho de estabelecer um nome próspero.
de afrontar a Deus e dizer: não precisamos de Deus, mas nós mesmos somos suficientes para construir os nossos sonhos, os nossos projetos e levá-los a cabo. Só que, no entanto, quando Deus olha para essa expressão arrogante do homem, só bastou Deus dizer: eia, desçamos e confundamos as línguas desses homens, para que eles não levem esse intento adiante. E todo o projeto ruiu. Todo projeto ruiu porque é inútil, é vão tentarmos construir algo se Deus não for o centro, se Deus não estiver presente. A espátula, o martelo, a enxada, a serra, o prumo, o nível, qualquer ferramenta que você tentar utilizar será inútil, é vão, porque qualquer empreendimento onde Deus não seja o centro, não prosperará. Por isso que, mais uma vez, eu repito que a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar. E se você quer ter êxito na construção do seu lar, eu digo que o Senhor tem que ser, primeiro, o construtor. O construtor, amém ou não? Ele tem que ser o idealizador. Ele tem que ser desde o desenhista, o projetista, o engenheiro, como mestre de obras do teu lar. Você não pode recorrer a ninguém mais, a não ser Deus. Porque aqui, em metáforas, o Senhor coloca a construção de um lar, a construção de uma cidade, como sendo o estabelecimento da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E é em metáfora que ele está dizendo, mas onde o centro é Ele, seja por metáfora ou não. Ele não está falando da construção física, estrutural, não está falando de ferros, não está falando de blocos, não está falando de cimento, de areia, de cal. Mas ele está falando de valores que precisam estar ali cerçados e onde ele tenha que ser o fundamento. Por isso que aqui está dizendo no versículo 1, mais uma vez: se o Senhor não edificar a casa, se o teu lar não estiver sendo edificado sobre Deus, em vão trabalham os que a edificam. Qualquer coisa que humanamente você queira fazer para salvar o seu lar é impossível, porque se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não estiver presente no seu lar, o teu lar está propenso a ruir, a cair, a falir. Ele tem que ser o projetista e a planta desenhada por ele deve ser obedecida. E nós já falamos no domingo passado sobre o design, sobre o desenho, sobre o modelo que ele estabeleceu. E não é isso que a gente vai falar hoje. Mas eu quero que você saiba que para erguermos nossa casa, para erguermos nossa família, precisamos da ajuda de Deus e da dependência dEle, onde a instrução e o plano de trabalho estão em Sua palavra. Veja o que diz em Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. A metáfora da construção está presente aqui nas palavras de Jesus. Não somente o salmista utiliza o exemplo de uma construção como a edificação de um lar, mas Jesus Cristo também, de igual forma, usa esse exemplo. Em Mateus 7, 24 a 27 está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Solo forte, firme. Quando se edifica a casa sobre a rocha, versículo 25 diz que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas o 26 diz que aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, louco, que edificou a sua casa sobre areia. Está vendo? Outro tipo de solo: primeiro rocha, depois areia.
E aí vem as mesmas situações adversas, descritas como a chuva, o rio e o vento. Mas o versículo 27 está dizendo que pode descer chuva, pode correr rio, assoprar vento. E qualquer um daqueles três combate aquela casa. E sabe o que acontece? A casa cai. E por que a casa cai? Porque não estava edificada sobre a rocha, mas estava edificada sobre a areia. E não somente cai, mas a queda é grande. Nota que o segredo do sucesso familiar está em escutar as palavras. As palavras foram as mesmas palavras ditas, apontadas, as mesmas palavras ensinadas, pregadas e desafiadas ao homem sábio, foram as mesmas palavras dadas ao homem insensato. O material para a construção da casa foi o mesmo. No entanto, o que é que mudou a situação? O solo em que essa casa foi erguida. E o solo, meus amados, é isso aqui, ó. É o coração. Essa palavra está caindo em que tipo de coração? Porque você precisa ouvir essa palavra e praticar essa palavra. Porque quando você ouve essa palavra e sai daqui como um ouvinte esquecediço, você simplesmente sai daqui, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e simplesmente você não coloca em prática, a tua casa vai cair. E a queda vai ser grande. Por isso, Deus tem que ter o senhorio sobre nossas vidas, porque se Deus não edificar, e edificar tudo, o que fizermos será vão. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você lute, não importa o quanto você se preocupe, não importa o quanto você planeje, se o teu relacionamento com o Senhor não for o núcleo principal do seu lar, e se a obediência à sua palavra não nortear todas as tuas decisões, nenhum esforço humano e adicional será garantidor de que sua casa não caia. A Bíblia, meus amados irmãos, a palavra de Deus deve ser a base para construir a sua casa. Ouvir, praticar, ouvir, praticar. Por isso, jovem, você que me ouve, não construa nada. Não construa nada. Não mexe no bloco, não mexe no ferro, não mexe no cimento, deixa a areia de lado, não construa nada, se Deus não estiver dirigindo essa construção. Não dê um passo se Deus não for o centro dessa construção, pois a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar. E a presença do Deus de Israel, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, na forma de que Ele tem que ser o construtor. Se Ele não edificar, de nada adianta. Mas não somente Ele é o construtor, deve ser o construtor, mas o Senhor tem que ser também a sentinela de nosso lar. A sentinela. E isso está no versículo 1, na segunda parte. Na segunda parte do versículo 1 do Salmo 127, está escrito que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor não somente tem que ser o construtor, mas o Senhor tem que ser a sentinela, o guardador do seu lar. Quando aqui está falando que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, o que é uma cidade? Senão um ajuntamento de casas. Essa cidade, esse município de Embu-Guaçu é um ajuntamento de casas, de comércio, de famílias. Por isso que quando eu olho para a cidade, eu estou pensando também em um ajuntamento de casas, e segurança é o que mais nós queremos para o nosso lar. Porque não basta simplesmente dizer, o Senhor vai construir, mas o Senhor também tem que guardar. E eu preciso guardar o meu coração também.
Eu preciso confiar na segurança que vem dele. Por falar em segurança, eu estava vendo uma reportagem que diz que a segurança privada no Brasil cresceu 74% nos últimos 10 anos. Olha como o empreendimento de segurança está crescendo. A violência no país levou a esse crescimento expressivo, mas também, por último, os ataques a escolas, nos últimos dias, também fizeram crescer a busca por segurança privada por parte das escolas. Mas também, juntamente com a segurança privada física de pessoas contratadas para fazer essa segurança, o que cresceu assustadoramente também é a comercialização, ou seja, um mercado de equipamentos de proteção. O que dizer das câmeras de vigilância? O número de câmeras de vigilância cresceu assustadoramente. Estão presentes em todos os lugares. Talvez na tua casa tenha. Aqui na igreja tem. Isso. Nos comércios tem, nas ruas tem. Ah, meus amados irmãos, mas nada disso é suficiente para nos trazer segurança. Sabe por quê? Porque o que pode realmente fazer com que a gente repouse, coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz, é saber que Deus não somente é o construtor do nosso lar, mas também é a sentinela e o guardador do mesmo. Amém ou não? Em Salmos 4:8 diz o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei. Por quê? Só tu, Senhor, me fazes o quê? Habitar em segurança. Amém ou não? Pode ter câmera, pode ter segurança privada, mas só quem dá paz ao nosso coração é saber que estamos sendo guardados por Deus, pelo Senhor dos Senhores. Se o Senhor, meu amado, não estiver no centro do seu lar, todo o trabalho de tentar prover segurança aos seus filhos se torna inútil. E eu quero te dizer que muitas vezes você está querendo guardar e impedir que o perigo entre de fora para dentro, mas muitas vezes é você quem está trazendo o perigo, você mesmo, pai e mãe, para dentro de casa. Deus deve ser o protetor mor de nosso lar, mas Ele delega a você, pai e mãe, a tarefa de proteger a sua casa, trazendo Deus para dentro do seu lar. Já que é imprescindível a presença de Deus na edificação do meu lar, não somente como construtor, mas também como o guardador, como a sentinela do meu lar, Ele coloca sobre minha e sobre tua responsabilidade a de guardarmos a nossa família e os nossos filhos. O que você tem trazido para dentro do seu lar? Eu estou falando com você, pai e mãe. Há uma advertência tremenda no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 7:26. Sabe o que diz em Deuteronômio 7:26? Não porás, pois, abominação em tua casa. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, traduzindo, maldito, assim como ela, assim como a maldição que você trouxe para dentro da sua casa. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque maldito, anátema é. Cuidado, meu amado, com o que você tem permitido entrar em sua casa. São pais, muitas vezes, que estão trazendo a maldição para dentro do seu próprio lar. E mais uma vez, eu sei que meu pai é humano. Eu sei que ele é falho, tem seus pecados e erra. Mas eu já disse a vocês várias vezes, meu pai nunca trouxe uma bebida alcoólica para dentro do nosso lar. Nada. Nem com baixo teor. O único álcool que tinha lá era aquele 96 GL, que era para limpar a coisa. Meu pai nunca trouxe bebida alcoólica para dentro de casa. E tem pais que
trazem para dentro de casa. Cuidado, para você não se encaixar aqui nesse versículo. Você está colocando abominação em tua casa, e amanhã você vai estar chorando, porque o teu filho, quem sabe, estará aí, buscando o irmão Roberto para auxiliá-lo a sair de uma dependência química. Não adianta, pai, você chegar com o teu cigarrinho, apagar ele e jogar bituca do lado de fora. O teu filho está olhando. E eu me lembro quando minha tia uma vez chegou lá em casa, e minha tia fez isso, apagou a bituquinha e jogou. Joelzinho aqui esperto olhou a bituquinha, e aí ele falou: que gosto será que isso tem? E eu fui lá, quase queima a minha garganta, irmãos. Como é que faz isso? Chupa isso aqui? Nunca mais quis. Não foi por meu pai, mas muitos pais estão trazendo o anátema para dentro de casa. Muitos pais estão provendo a liberdade para os seus filhos. Ah, meu filhinho tem que ter a liberdade. Ele tem que ter a conexãozinha dele da internet livre, para ele fechar a porta do quarto dele e se comunicar com quem ele quiser. Enfim, eu confio nele. Quantos adolescentes e quantas adolescentes caindo nas garras dos pedófilos por aí afora. E sabe quem é que proveu? Você. Você, pai. Não adianta nada a gente falar: Senhor, guarda o meu lar, se sou eu mesmo quem estou trazendo o anátema para dentro de casa. Cida vai se lembrar de um caso, quando nós dávamos aula de ensino religioso na escola pública. E é uma época de convênio, onde nós representávamos a APEC dentro de uma escola, Aliança Pro Evangelização das Crianças. E uma certa vez a diretora compartilhava conosco um caso que ela teve de ver a mudança de comportamento em uma menina de 5 anos de idade. A professora notou a mudança de comportamento naquela criança de 5 anos de idade. A professora buscou a diretora convocou a mãe, convocou o pai, para dizer: estamos notando uma situação diferente no comportamento dessa criança. Essa criança estava tocando nas partes sexuais, na genitália das outras crianças. Essa criança estava na hora do banheiro tocando no corpo das outras crianças. Eu estou falando de uma criança de 5 anos. E quando senta para conversar com os pais, a mãe diz que o casamento não estava indo muito bem, a casa só tinha um quarto, onde a criança dormia junto com os pais, e os pais resolveram apimentar um pouco o relacionamento conjugal deles, colocando vídeos pornográficos. Achavam que a criança estava dormindo, e a criança esperta, com um olho no peixe e o outro olho no gato. Quem é que trouxe a maldição para dentro de casa? Ah, foi o diabo, pastor. Foi o diabo? Os pais. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas maldito. Ah, meus amados, a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar. O Senhor tem que ser o construtor, o Senhor tem que ser a sentinela, mas também o Senhor tem que ser o provedor de nosso lar. É por isso que o versículo 2 do Salmo 127 diz o seguinte: Salmo 127, 2 diz: é inútil você levantar-se de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salomão, neste salmo, deixa claro que uma casa piedosa não pode ser separada da bênção de Deus.
O versículo está falando claro que longas e duras horas de trabalho diário, sozinhos, não podem criar um lar feliz e piedoso. A única coisa que você vai conseguir é dor, decepção e frustração, porque nenhum sucesso do mundo, seja empresarial, seja financeiro, seja patrimonial, nenhum sucesso desse compensará o fracasso do teu lar. Nenhum. Porque se o Senhor estiver em primeiro lugar, Ele nos recompensará. E olha, irmãos, nos recompensará até enquanto dormimos. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, sabe? Deus vai estar te abençoando até quando você estiver dormindo. As vendas crescerão, o trabalho prosperará, o empreendimento vai para frente. Eu me lembro de Adão. O que fez Adão? Nomeando lá os bichos, cão, cadela, elefante, elefanta, girafa, girafo, camelo, camela. Eu não sei se está certo, tá? Os professores de português corrijam aí depois. Hoje a gente estava vendo um pouquinho lá, eu estava vendo com o Tainá e com o Cida, a gente tentando fazer uns testes de coletivo de animais. Você lembra disso ainda? Um montão de cachorro é o quê? E um montão de lobos? Alcateia, legal, que bom, hein? O que isso tem a ver com a mensagem? Nada, nada. Nada. É só um intervalo para dizer que IBEG também é cultura, tá bom? Mas voltando aqui aos femininos, que eu não sei se estão certos, o Adão nomeou todos os bichos, e eu acho que ele ficou achando estranho. Porque para todo macho tinha uma fêmea, e para ele não tinha. É por isso que Deus olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea e que esteja como diante dele. E aí sabe o que Deus fez cair sobre Adão? Um pesado o quê? Sono. Enquanto o nosso irmão Adão dormia, descansava no Senhor, Deus estava fazendo o quê? Trabalhando e providenciando para ele aquela que seria a companheira. Gente, mas tem tanta gente que sai por aí atirando, jogando hate. É um desespero. É um desespero. Atirando para todos os lados. Eu não posso ficar sozinho, eu não posso ficar sozinha. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque enquanto você estiver dormindo, quem vai estar trabalhando por você é Deus, amém ou não? É Ele quem vai estar providenciando a bênção para você. Confia nisso. É inútil, irmão, levantar de madrugada, repousar tarde. Tem gente desgastando, tem gente querendo enriquecer, tem gente querendo construir patrimônio fora de Deus e abandonando o que de mais precioso ele tem, a sua família. E a família está se desgraçando, os filhos estão sem rumo, o pai chega cansado, o filho quer um minuto de atenção e não tem. Vocês já ouviram aquela ilustração lá do menino que queria comprar 1 hora do tempo do seu pai? O menino sempre estava procurando ter um tempo com seu pai, mas nunca conseguia, porque o pai sempre chegava tarde do trabalho. E sempre no plano do pai: é agora que eu vou conseguir aumentar o meu patrimônio, é agora que eu dobro, é agora que eu compro o carro dos meus sonhos, é agora que eu conquisto a minha casa na praia. E o menino, cansado de tentar ter um tempo com o pai, um dia ele chegou e falou: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? Por hora? Eu nunca fiz esse cálculo, mas por que você quer saber? Não, pai, me diz quanto é que o senhor ganha por hora? Ganho R$500 por hora. Uau, tem alguém aqui que... Não, deixa... 500 conto por hora. É, pai? Interesseiro.
Você está querendo saber quanto eu ganho por hora? Porque você está querendo dinheiro, não é isso, moleque? Vai para lá, sai. Não, pai, por favor, não, sai. O pai foi duro com o menino. Depois o pai caiu em si e falou: eu acho que eu fui duro demais com ele. Deixa eu ir lá no quarto. Filho, por que você queria saber quanto é que o pai ganha por hora? Aí o filho puxou lá algumas economias que ele tinha. Ele falou: pai, eu tenho 250 aqui, o senhor consegue me emprestar 250? Ah, é por isso mesmo, né, menino? Você está querendo dinheiro, o que você quer comprar com 500 conto? Ele falou: pai, eu queria comprar 1 hora da sua atenção. Será que o senhor consegue me dar? O pai desmoronou. O pai falou: eu não estou dando atenção para o meu filho. O filho queria comprar 1 hora da atenção do seu pai. Você que é pai, você que é mãe, você está dando atenção para os seus filhos? Ou é só trabalho, 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 trabalho? É acordando de madrugada, é deitando tarde da noite, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Eu não estou falando que Deus está dizendo para você ser preguiçoso, não é isso, me entenda. O Senhor não apoia a preguiça, mas essa longa e dolorosa rotina de levantar cedo e dormir tarde jamais substituirá a presença de Deus no seu lar. Que caia a tua ficha em nome de Jesus. De nada adianta bens, de nada adianta você dar o tênis que o teu filho tanto queria, de nada adianta dar o PlayStation de última geração, de nada adianta dar o celular de última geração do iPhone, de nada adianta isso se você está tirando Deus do seu lar. Nenhum sucesso desse mundo vai compensar o fracasso de perder os teus filhos. Em Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é a que enriquece. E a bênção do Senhor não somente enriquece, mas ela não traz consigo dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. É por isso que eu repito, o meu primeiro ponto foi esse: a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar. Por isso Deus tem que ser o construtor, Deus tem que ser a sentinela, o guardador, mas Deus também tem que ser o provedor de nosso lar. Se você não confiar que Deus proverá toda e qualquer necessidade, é inútil você tentar fazer isso por sua própria força. Confia no Senhor, amém ou não? Segundo ponto, e me encaminhando já para o final, porque são só 2 pontos. A presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar, sim. Mas a presença de Deus também é imprescindível para a instrução de nossos filhos. Não tem como prosperarmos na instrução dos nossos filhos sem que Deus não esteja presente dentro do nosso lar. Versículo 3, 4 e 5 do Salmo 127. Salmo 127, 3, 4 e 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Deus constrói um lar exitoso através de nós e de nossa descendência através das marcas que nós deixamos em nossa geração. E nos versículos 3 a 5, Salomão se concentra agora no valor dos filhos. Ele falou no valor da gente edificar primeiramente a nossa casa, onde é imprescindível a presença do Senhor, como construtor, como guardador e como provedor. Mas agora o foco de Salomão é com os filhos.
E sabe o que ele vai nos desafiar com relação aos nossos filhos? Sobre 3 títulos, 3 nomes que Salomão vai dar referindo-se aos nossos filhos. As minhas filhas, os teus filhos, são herança, são galardão, mas também são o quê? Flechas. 3 coisas que os nossos filhos são: herança, galardão e flecha. O que Deus quer nos ensinar por essas 3 qualidades dos nossos filhos? Primeiro, que filhos são herança. E o que é herança senão legado? O que é herança senão o sentimento de ter a posse e a propriedade de algo que lhe foi compartilhado? Normalmente os filhos herdam dos seus pais a posse, a propriedade daquilo que foi construído. E o pai, após a morte, a mãe, após a morte, lhes confia essa herança. É algo que você recebe, e recebe de alguém, é algo que você recebe de valor. E como herança, essa herança nos é dada, e nos é dada por Deus. Quando diz que os filhos são herança, esses filhos pertenciam a Deus, e Deus está lhe confiando em suas mãos essa propriedade que é dele. Herança é isso, é a transferência de uma propriedade, é a transferência de uma posse. Os nossos filhos nos são entregues diretamente de Deus, são herança. Muitos pais se preocupam com coisas materiais e se esquecem de cuidar da herança que o Senhor lhes confiou, lhes deu para cuidar, para zelar. É importante saber que Deus quer nos usar para construir a nossa família e através de nós. Vocês se lembram de Manoá? Já ouviram falar de Manoá? Manoá é pai de Sansão. Lá no Antigo Testamento, em Juízes 13, 7, ele soube que a sua esposa iria dar à luz a um menino. E o anjo havia aparecido para a mãe de Sansão, dizendo: olha, você vai ficar grávida, vai nascer um menino, um nazireu, um escolhido de Deus. Ela fica tão empolgada e ela sai correndo e vai contar para o seu esposo a notícia que o anjo havia lhe transmitido. E aí o marido chega e olha o espanto do marido no versículo 8, por quê? Ele perguntou para a mulher: tá, o anjo te disse isso e você perguntou como é que a gente vai cuidar dessa criança? Como é que Deus quer que a gente cuide dessa criança? Você perguntou? Ai, não perguntei. Meu Deus do céu, nós estamos recebendo uma herança, nós estamos recebendo esse presente de Deus, e você não perguntou. Que fez Manoá no versículo 8, Juízes 13, 8, então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aleluia. A primeira pergunta de Manoá é: Senhor, como é que eu devo criar esse menino? Você, pai, tem perguntado a Deus? Você, mãe, tem perguntado a Deus? Eu estou olhando aqui uma gestante diante de mim, e um pai do lado da gestante, e uma avó do lado da gestante, a família reunida ali, e mais a rebenta que está aí dentro, né? Rebenta é uma palavra difícil, mas é a criança que está ali, tá bom? Paulinho, sabe qual a melhor oração tua e tua, Carol? É essa oração: ó Senhor, nos ensine o que devemos fazer a essa menina que há de nascer. A gente está preocupado com a carreira do filho, a gente está preocupado com tudo, mas não está preocupado com a vida espiritual dos nossos filhos, em cuidar dessa herança
que o Senhor nos transferiu. Ah, meus amados, a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar e para a instrução de nossos filhos. Sabe por quê? Porque nossos filhos são, em primeiro lugar, o quê? Herança. Teu filho é uma herança. Tem cuidado dele, tem zelado dele. Mas, em segundo lugar, os filhos também não somente são herança, mas são o quê? Galardão. O que é um galardão? Transmite a ideia de um prazer, de algo que é dado como prova tangível de agradecimento. O galardão é o presente em retribuição pelo teu merecimento, por aquilo que você fez e agora é merecedor. Galardão é o prêmio. Filho é prêmio do Senhor. Filhos não devem ser vistos como maldição. Filhos não devem ser vistos como um castigo de Deus. Mas o fruto do ventre é um sinal do amor de Deus. Seus filhos são uma recompensa, um presente que Deus lhe deu. E não importa se você o planejou ou não, porque filho é presente. Como é que a gente trata um presente que Deus nos dá? Com amor. Lembram de Ana? Ana se derramava lá no templo, chorava diante do Senhor. Tanto que Eli, o sacerdote, olhava para o choro de Ana e dizia: eu acho que essa mulher está embriagada. Esse choro dela, essa atitude dela. E ela diz para o sacerdote: não me tomes por embriagada, eu nunca toquei em vinho, Senhor. É que o meu coração está se derramando diante do Senhor por um filho. Mas sabe, se o Senhor me der esse presente, eu devolverei ao Senhor. E a gente sabe o que foi a vida de Samuel. O que dizer de Sara? Quando engravida de Isaque, ela sorri. Tanto que o nome Isaque significa riso, sorriso. Teu filho é presente de Deus para você. Ame o teu filho, ame a tua filha. Mãe, Deus deu a você o privilégio de gerar. Homem nenhum, eu estou falando o homem que verdadeiramente é homem. Porque hoje tem gente tentando confundir a cabeça até das nossas crianças, né? Eu estou falando de homem. Jamais vai ter a bênção que vocês mulheres têm de carregar no seu ventre uma vida. Honre esse presente que Deus lhe dá. Ame os seus filhos. Cuide. Filho não é maldição, filho é bênção. Filho é presente. Filho é herança do Senhor. Por isso que, em nome de Jesus, você que pensa em dar esse passo, você que pensa realmente em ter um filho, o Senhor quer de você responsabilidade, porque isso é herança e isso é galardão. Mas não somente a herança e galardão, filhos são o quê? Flechas. O que Deus quer dizer com esse negócio de flecha? Ainda diz aqui que o guerreiro tem flechas nas suas mãos e guarda essas flechas na sua aljava. O que é uma aljava? Se não um receptáculo mesmo para se guardar as flechas. Flechas são essenciais para a vitória de um guerreiro. E os filhos devem ser flechas na aljava dos seus pais contra os inimigos do reino de Deus. Filhos são flechas atiradas contra o reino das trevas. Você precisa equipar as suas flechas, você precisa trabalhar essas flechas, para que essas flechas sejam armas nas mãos de Deus, para irem diretamente contra o inimigo de nossas almas. Teu filho tem que ser preparado como uma flecha certeira, e uma flecha que vai acertar o alvo, não uma flecha torta, não uma flecha inútil.
Como pais e mães, somos responsáveis pela direção de nossos filhos num tiro contra o mal. Quantas flechas frágeis que estão sendo geradas dentro do lar dos cristãos. Flechas que num primeiro obstáculo vão se quebrar. Flechas que não tem como você dar um tiro certeiro contra o mal. Porque na realidade ele vai na direção do mal. Ah, meus amados, uma flecha, você sabia? E essa é uma linguagem usada numa época em que não se comprava flechas prontas. Sabe quem é que preparava a sua própria flecha? Cada um dos soldados, cada um dos guerreiros. A flecha vinha de um pedaço de madeira crua, torta, imperfeita. O guerreiro pegava aquele graveto, aquele pedaço de madeira imperfeito, e ele ia preparar essa flecha. Ele ia torná-la o mais reta possível, o mais direita possível, e ia afiá-la, ia prepará-la. Isso gasta tempo. Você não pode pedir para ninguém fazer por você. É você quem prepara essa flecha. É você quem molda essa flecha. Por isso nós devemos trabalhar na construção dessas flechas. E não confiarmos o seu treinamento a outras pessoas. A gente não conhece os princípios que as outras pessoas podem introduzir sobre os nossos filhos. E quando menos esperarmos, se a gente negligenciar o papel que é nosso de preparar as nossas flechas, de afiá-los, de endireitá-los, se a gente confiar essa tarefa a outros, a nossa flecha depois pode estar imperfeita. Em quem você está confiando? Na escola? Por melhor que ela seja? Você está confiando na educação do governo? Você está confiando na creche? Você está confiando em quem? Esse papel é teu, pai. Esse papel é teu, mãe. Eles seguirão caminhos errados de perdição e não honrarão a Deus, se você confiar a outros o preparo que é teu. Como é que estão as tuas flechas? Como é que estão as tuas flechas? Depende muito do relacionamento pessoal que você, meu amado, você, minha amada, tem com Deus e de quanto você trabalha nisso. Preparar nossas flechas é nosso privilégio e responsabilidade. Não dê à escola, não dê nem sequer aos professores de EBD. Essa igreja tem, graças a Deus, professores de EBD, uma escola bíblica. Os teus filhos agora estão lá. Mas você acha que isso é suficiente? Você acha que uma hora que eles passam no culto infantil é suficiente para afiá-los, para prepará-los para esse mundo? Como é que você tem gastado o seu tempo na instrução dos teus filhos nessa palavra? Você tem preparado os teus filhos para o mundo? Deuteronômio 6, 6 a 9. Eu estou me encaminhando já para o final. Deuteronômio 6, 6 a 9. Olha o que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lembre-se que além da instrução, os teus filhos também precisam de autoridade, bem como disciplina
por tua parte, por parte dos pais. Cada filho, portanto, deve ser visto como um presente apreciado, como uma recompensa, e deve ser direcionado como uma flecha. Nunca te esqueças, pai e mãe aqui presente, que longe de Deus nada podes fazer, mas que com Cristo tudo podes. Amém ou não? Tudo! Filhos são herança, são recompensa de Deus, e flechas que devem ser trabalhadas. Invista tempo ensinando-lhes os preceitos do Senhor e formando o caráter de Cristo, disciplinando-os e encorajando-os a serem fiéis a Cristo. Porque sabe, no final, pai, e aqui vai a minha mensagem para você final, pai e mãe aqui. Porque nós marcamos gerações através da nossa paternidade, marcamos gerações através da maternidade, marcamos gerações como pais. Lembra que família é o primeiro lugar onde nós seremos confrontados com os valores com os quais nós conviveremos por toda a nossa vida. Para de mimar os teus filhos. Flecha tem que ser preparada. E flecha tem que ser preparada para não ficar no alforje. Flecha tem que ser preparada para quê? Para ser lançada. Prepara teu filho para a vida. Prepara teu filho para a vida. Essa flecha tem que ser lançada. Para de paparicar, para de mimar, para de ficar criando bebês chorões, onde eles erram e você vai lá e passa a mãozinha na cabeça dele, onde você está consertando os estragos e os erros que ele tem feito, onde você, ao invés de fazer que eles paguem com responsabilidade os erros que eles cometeram, você está passando a mão, escondendo e dando a cara a tapas. Prepara teu filho para a vida, lança essa flecha. Porque se a flecha foi preparada, foi trabalhada, a flecha vai certeira. Amém ou não? E vai para o alvo. Contra o mal, contra o inimigo. Tem pai que continua carregando o filho no colo, pagando pelos erros do filho. Amados, eu não quero aqui, de forma alguma, dizer que eu sou melhor que vocês. Mas lá em casa minhas filhas estão aqui. Eu tenho 2 aqui hoje. E elas sabem como que é. Paizão aqui e a mãe suaram. Suaram para enquanto a gente tinha os bebezinhos ali, debaixo da nossa responsabilidade, a gente não deixar faltar nada. Começaram a trabalhar. Chegou a época agora da gente colher os louros. Está na 2ª graduação dela. Sabe quem sempre pagou a universidade dela? Ela, com o suor do trabalho. Minha outra filha mais velha está ali. Tem suas especializações. Hoje é uma flecha que saiu de casa, foi lançada. Já não dá mais despesa para o pai, pelo menos. Mas está lá, vive a vida dela, para de paparicar. Hoje tem filho que quer de tudo e a gente está pagando de tudo sem ele arcar com responsabilidade. Prepara teu filho para a vida, não prepara bebê, porque depois esse bebê vai querer casar e vai querer que, sabe quem é que pague e sustente ele? Você, pai. E o princípio da palavra de Deus constituidor de família é o quê? Deixará, pois, o homem unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Prepara tuas flechas e prepara tuas flechas para serem lançadas. E quando ela for lançada, para de ficar se intrometendo. Conselhos são bons, mas deixa o seu filho, deixa a sua filha viver a vida. Você não os preparou? Que arquem com as consequências de seus atos. Que
que sejam homens e mulheres de Deus que honrem a Deus em primeiro lugar, que dignifiquem o nome de Cristo e que sejam flechas contra as investidas do mal. Que Deus te ajude como mãe, que Deus te ajude como pai, que você ensine seus filhos para a vida, porque filhos são herança, galardão, mais flechas. Irmãos, eu estou quase para já lançar a última flecha. E a aljava vai ficar vazia. Mas o que o Salmo diz no final? A gente lança as flechas, mas bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, porque não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Hoje a gente é abençoado, e eu digo, abençoados por nossas filhas. E eu louvo a Deus pela vida delas, e que Deus continue abençoando-as e prosperando-as para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu encerro dizendo que a presença de Deus é imprescindível para o êxito do lar. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor tem que ser o quê? O construtor. O Senhor tem que ser quem? A sentinela, o guardador. Mas o Senhor também tem que ser o provedor. E meus amados, é imprescindível a presença de Deus para a instrução de nossos filhos. Jamais se esqueça, teus filhos são em primeiro lugar herança. Zele por essa herança. Cuide dessa herança. Mas teus filhos também são galardão, amém? Presente de Deus. Se alegre com os seus filhos. E por último, os seus filhos são flechas. Ó. Preparem seus filhos para a vida. Dia e noite, levantando, deitando, instrua os seus filhos nessa palavra. E eles serão mais do que vencedores. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai Santo,